Kill us if you got the chance. Fala aí galera, episódio 254 do PFC. Este é o último episódio do ano de 2025, fechando, portanto, a nossa 11ª temporada. Neste episódio vamos conversar sobre A Conversação. The Conversation, filme de 1974, dirigido pelo Francis Ford Coppola, um dos seus grandes filmes mais pessoais dessa brilhante década de 70. E dele aqui a gente já tratou da trilogia do Poderoso Chefão e a gente fez o Apocalipse Now. E agora estamos com esse 5º filme do Coppola. Temporada que vem, 12ª, a gente terá alterações no podcast. Ele deixará de ser 2 vezes ao mês para ser mensal. Então teremos 12 episódios publicados ao longo de 2026. Então a gente vai desacelerar um pouquinho. Mas você que está conhecendo o podcast agora sabe que tem aí quase 600 filmes comentados no podcast. E teremos um ano de 2026 e dentro do ano de 2026 outros projetos. Como por exemplo a sequência do livro. Então a gente que já publicou em 2025 o livro Uma Jornada pelo Cinema Anos 1950. Você pode encontrar esse livro na loja da Wiclap e na loja da Amazon. A gente orienta a procurar o Wiclap porque a Amazon bota o preço dela lá e é um pouco mais caro. E se você quiser também, e aí na Amazon mesmo, você pode adquirir o EPUB, né, o e-book, que está só R$ 25,00. Se você quer ler ali no seu tablet, no seu Kindle, você consegue lá pela Amazon. Mas ano que vem lançaremos o livro dos anos 60. Dessa vez sem um dos colaboradores, que preferiram não participar. Mas teremos 2 outros, os Founding Fathers, Marcelo Renault, Sérgio Gonçalves, estarão neste livro dos anos 60, que lançaremos em 26, acrescentando aí ao grupo de escritores que já tem eu, Fred Almeida, o Alexandre. Então os Founding Fathers, os 4, estarão no livro. E claro, mais os nossos grandes colaboradores, o Fábio Rockenbach, o Tony Vendramini, o William de Andrade, o Rafael Amaral. No total de 8 pessoas neste livro, que vai ficar bem bacana, já está escrito. Temos aí 1/4 já feito e mais um pouquinho. Já tem alguns textos além disso já produzidos. Mas sairá e será em 2026. Mais uma vez, cabe aqui falar da música. A gente está escutando ao fundo uma música sem direito autoral, chamada Early Summer, um jazz, cujo crédito vai para Tokyo Music Walker. Então, é uma prática que a gente adotou há alguns episódios atrás, porque a gente cansou de ficar respondendo perguntinha do Spotify, se a gente tem direito ou não sobre essa ou aquela trilha, quando o que a gente faz é simplesmente divulgar essas trilhas. E você que está escutando um podcast de cinema, um trabalho de crítica, que precisa falar também sobre trilha sonora, a gente acaba colocando ao fundo ou utilizando na entrada, na saída, alguma música a gente utilizava, né, dos filmes, e servia também para você descobrir essas músicas e procurar no próprio Spotify essas trilhas sonoras. Mas o Spotify não quer isso, a gente não quer aporreação, então vamos de trilhas sem direito autoral e vamos passar a conversa sem colocar trilha nenhuma. Lembrando sempre, pessoal, que vocês podem procurar a gente em filmesclassicos.com.br, podem fazer uma busca no Spotify pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. Estamos também no iTunes, no Deezer e em qualquer outra plataforma que acomoda podcasts. A gente tem um canal no YouTube, só procurar Podcast Filmes Clássicos, lá a gente posta vídeos, tem lives e também a gente coloca o áudio que a gente manda para o feed do PFC. E se você tem iTunes ou Spotify, não deixa de entrar nessas plataformas, deixar 5 estrelinhas pra gente, que isso ajuda muito no algoritmo. E a gente se torna mais conhecido por pessoas que eventualmente possam estar procurando por podcasts sobre filmes antigos.
galera, vamos começar então nossa conversação. Hoje estou eu, Fred Almeida, falando como sempre do Rio de Janeiro. Comigo não temos Alexandre Cataldo, mas temos dois outros grandes colaboradores aqui do nosso podcast. Começar apresentando o Fábio Rockenbach. Tudo bem, professor? Opa. Tudo bem? Como é que tá, Fred? Como é que tá, convidado misterioso? O Fred vai apresentar outro velho conhecido, outro velho amigo nosso aí. Cara, que prazer poder falar desse filmaço com vocês dois, tá? Que mesa legal. Bacana. Isso é sempre o problema que a gente incorre aqui no PFC, que apresenta um de cada vez, né? Aí a pessoa que é apresentada primeira fica nessa de, vou dar um alô. Todo mundo já sabe, tá na descrição do episódio, então tá, vamos lá, Rafael. Rafael Amaral, seja bem-vindo de volta aí ao PFC. Opa, obrigado, Fred, pelo convite mais uma vez. Um grande abraço para você, para o Fábio que está aqui também comigo nessa roda. E como o Fábio já adiantou, acho que é um filme que tem muita coisa bacana, muita coisa que vai dar para a gente discutir, uma obra extraordinária. Filmaço do Francis Ford Coppola, né? Que aninho chato para ele, certo? Que tempo chato, né? Mas esse ano é foda. Tempo. Mas esse ano ele lança A Conversação, The Conversation, né? A gente está falando do ano de 1974 e, claro, ele lança o Poderoso Chefão Parte 2 também, né? Que aí a gente pode até começar essa conversa aí falando dessa questão, né, do Coppola, que ele menciona diversas vezes, né? Essa diferença entre os tipos de filme que ele estava fazendo, principalmente no início ali da carreira dele, né? O tipo de filme que ele queria fazer e o tipo de filme que ele não se via fazendo, mas acaba, né? Que foram os melhores filmes dele, ou considerados entre os melhores filmes, né? E aí eu falo tipo de um filme como Poderoso Chefão, né? E de outro lado a Conversação, o The Rain People, né? Que é estranho ouvir ele falando dele, né? Porque ele ao mesmo tempo que ele fala do quanto ele se empenhou, do quanto ele trabalhou ali no Poderoso Chefão, que ele sempre disse que teve que fazer porque ele precisava de grana, ao mesmo tempo ele lamenta o sucesso do filme. É uma coisa muito estranha. Ao longo dos anos tu ouvir as entrevistas dele, porque é um misto de alegria e de desapontamento, que é muito interessante. É que ele falava que não tinha muito prazer, né, de fazer esses filmes, porque são filmes árduos, né, para você tocar uma produção, né, e ele queria mesmo fazer filmes desse tipo aqui, mais intimistas, com roteiros originais, temas pessoais para ele. Eu acho que essa é uma característica também de quem trabalha com um pé na indústria e um pé fora dela, né? Eu acho que o Coppola, ele sempre tentou essa independência e em alguns momentos, assim como o Cassavetes, por exemplo, fazia os seus filmes pessoais, mas também trabalhava como ator em produções mais robustas para ganhar uma grana, o Coppola era um cara que entendeu que ele precisava fazer algumas coisas que ele talvez não tivesse muita vontade, para que ele pudesse fazer as coisas que ele tinha vontade, né? Então, quando a gente vê esse início de carreira dele, e a gente pode até retroceder um pouco, vamos voltar lá no Demência 13, né, nos anos 60, você percebe que tem filmes ali que ele fez, que foi encomenda, né, que nem aquele filme que ele fez com o Fred Astaire, que eu não estou me lembrando o nome agora, alguma coisa do Arco-Íris, um filme claramente... Rain People? Não, o Rain People é depois. O Rain People é o Caminhos Mal Traçados. O Rain People é claramente um filme que ele fez porque ele queria fazer, um filme pessoal dele, que ele escreveu. Mas antes ele tinha feito um filme com cara de estúdio, que eu não me lembro agora o nome, mas enfim. E depois do Rain People, nessa época, na verdade, até um pouco antes, em 66... É o Caminho do Arco-Íris, eu olhei aqui. O Caminho do Arco-Íris, esse mesmo. Nessa época, em 66... ele começou a escrever o roteiro de A Conversação, né, que depois viria a ser filmado só em 73. E é interessante porque muita gente associa A Conversação, e isso até de forma, né, correta, com o Watergate, mas o Coppola começou a pensar nessa história muito antes. Antes, né? Ele disse que ele teve um sincronismo aí, né?
Mas o momento foi perfeito do lançamento, né? Ele disse que prejudicou, que na verdade que ele acha que o filme seria melhor recebido se não tivesse acontecido escândalo, porque as pessoas iam ver a conversação esperando por uma grande trama envolvendo espionagem do governo, uma coisa que tivesse um pouquinho relação com o Watergate, e na verdade é uma coisa muito intimista, muito pessoal, e ele até comenta isso numa entrevista pro Brian De Palma, que ele acha que o escândalo real, mais do que ajudar, prejudicou a carreira do filme ali. Faz sentido, assim. Nessa época, outros filmes, eu acho que exploraram muito bem esse clima, né? O Três Dias do Condor também pegou um pouco essa rabeira aí, mas eu acho que desses filmes de paranoia, de espionagem, eu acho que o filme do Coppola, para mim, é o melhor ali, assim, pensando por cima, assim, eu não consigo pensar num filme melhor sobre esse tema nessa época que Conversação. Concordo. E surgiu com o Irving Kirchner, né? O pessoal talvez não saiba, mas exatamente. é o diretor do Império Contra-Ataca, que teve uma conversa com o Coppola lá nos anos 60 sobre os microfones super modernos na época, que conseguiam captar conversas no meio de uma multidão, e aquilo ali, aquela coisa do cineasta, né? Ele ouve falar isso, assim, o microfone captando uma conversa no meio de uma multidão, ele já imagina a cena, e essa cena a gente cristaliza ali com aquela Você a pode filmagem do dizer que Wexler. uma das inspirações do filme, né? Foi essa ideia mais da parte do tema da espionagem, né? Do personagem do Harry Cole, mas ele diz que ele se inspirou também no Blow Up, que é o filme do Antonioni que ele tinha visto. Inclusive o Antonioni era um desses diretores que ele se espelhava, né? Ele queria fazer o tipo de filme que o Antonioni fazia. Então ele vê o Blow Up, e se você comparar os dois filmes, a ideia é muito semelhante, né? Que são dois profissionais usando as ferramentas da sua profissão e acabam esbarrando com um crime, né? Então, um crime que está prestes a acontecer, ou que aconteceu, né? No caso do Blow Up, né? Ou teria acontecido, né? Mas vem disso aí também, vem também de uma... Ele conta isso na trilha de comentários da conversação, ele diz que ele se inspirou também, o personagem tem muito de um personagem que ele mesmo já tinha tentado fazer num curtazinho caseiro, que ele fez com o tio dele bancando equipamento, dando uma grana para ele falar, chamado No Cigar, um curta de 56, que era o tipo de personagem que ele gostava. Esse personagem também está inspirado em outro personagem de um livro chamado Lobo da Steppe, do Hermann Hesse. Harry Heller, né? Harry Heller, isso, o nome do personagem, né? Inclusive Harry Isso. também, né? Aqui é Harry também. Cole e lá Harry Heller, que era um cara solitário, né? Um cinquentão e tal, e que não tinha muita esperança assim de mudança, mas aí parece que a trama ali se altera de uma forma que você não espera, né? Mas era um cara muito, né, na dele, solitário, misantropo também. Aliás, é curioso que o nome Harry Cole era para ser Harry Cole com 2 L's, né? O Call de chamada. Aí na transcrição ali alguém escreveu o Call e ele acabou ficando com o Harry Cole, ele achou interessante porque para ele lembrava aquela coisa da membrana, que Call é um dos nomes que a gente dá em inglês para membrana que envolve o feto, né? Foi Será um aquela erro, coisa né? mais e ele achou legal porque aquela coisa da membrana que envolve alguém, que protege, mas na verdade não protege muito porque é uma coisa muito fina. Ele acha muito interessante isso. Uma baita coincidência aí, deu certo, né? Mas ele, aquilo que o Rafael falou, né? A ideia dele era de fazer a conversação depois do Rain People, né? Qual é o nome em português? Caminhos mal traçados. Caminhos Mal Traçados, né? Então seria ali de 69 esse filme, né? A ideia dele era que o próximo filme dele fosse a conversação. Só que aí acabou que ele fez o Poderoso Chefão, né? E lembrando que nesse meio tempo ele escreveu o Patton também, Rebelde o Herói, ele é o roteirista, né? Ele é o roteirista, né? O filme ganhou o Oscar por esse filme, e isso cacifou ele para fazer o Chefão, né? Sim, cacifou para fazer o Chefão cacifa ele para bancar a conversação, que ele diz que ele não tinha investidores na época. Ele chegou a tentar vender o roteiro para algumas companhias e ninguém se interessou, né? Então ele vai nessa aqui fazer pela American Zoetrope, né? Que é a companhia dele com o George Lucas. Mas com um acordo de distribuição com a Paramount, né?
A distribuição da Paramount. E aparece no início ali The Director's Company, né? Quando você começa o filme, tá escrito The Director's Company. Achei ótimo também. Que é essa vontade desses cineastas da nova Hollywood de ter a sua liberdade, né? Lembrando que ele tinha essa parceria com o Friedkin e com o Bogdanovich, né? De cada um ter seus filmes ali, poder dirigir e tal, mas claro que isso depois acabou não dando muito certo, tal. Cada um deles teve de uma forma ou de outra se voltar para a indústria e a história meio que a gente já sabe. Era até ideia, acho que deles de tipo um escrevia para o outro, né? Então exatamente. aí um ajudava o outro a montar, né? Você tinha todo esse esquema colaborativo, né? Mas e o filme em si, hein, cara? Eu acho que o filme já começa com uma sequência sensacional, né? O que restou do Wexler no filme. Do Wexler, né? Do fotógrafo, né? O Haskell Wexler, que começou a fotografar esse filme, mas teve uma divergência ali com o Coppola, né? Mas eu acho que a escolha dele foi muito consciente, né? Porque o Wexler é o cara que dirigiu um filme fantástico de 69, que é aquele A Mad and Cool, né? Um filme que é sobre reportagem, é sobre gravação, envolve política também. Eu acho que isso também favoreceu a escolha dele para esse filme. Porque o Coppola queria um filme que fosse sombrio, um filme que tivesse uma imagem nada muito ensolarado, uma coisa mais escura, uma coisa mais sombria, metalizada. E eu acho que o estilo do Wexler trouxe essa característica, até uma pegada da reportagem mesmo que ele tinha, do documentarismo que ele tinha, né? Eu acho que foi uma escolha boa, mas acabaram se desentendendo, né? Quando foram fazer o filme, acho que o gênio dos dois acabou não dando muito certo. Eu acho curioso, né? Porque assim, o filme é do diretor, certo? Ainda mais quando o diretor é o escritor da história, né? É o autor da história. E aí eu acho engraçado, porque do jeito que ele fala na trilha de comentários, é isso que você falou, uma divergência de que estética aplicar. Como narrar essa história, né? De como narrar essa história por imagem, né? Só que, cara, a visão tem que ser do diretor, né? Então... Eu acho interessante ali dessa coisa que o que a gente vê ali é basicamente, difícil saber exatamente qual era a ideia do Wexler para o filme, mas essa opção dele e ele conta isso também, tem uma entrevista muito boa que ele dá pro Brian De Palma na época do lançamento do filme, uma entrevista longa, de 4, 5 páginas, que ele conta que a ideia dele era basicamente fazer com que a câmera ela replicasse, óbvio, as câmeras de segurança, mas não só numa coisa que a gente vê muito no filme, a gente vê 2 ou 3 sequências em que a câmera começa a mexer de um lado para o outro, como se fosse aquelas câmeras robóticas de segurança, né, que vai e volta, mas uma coisa muito sutil que talvez o público não percebesse, mas é uma coisa consciente daquela questão de você ter uma câmera que é parada, que é estática, o personagem sai de quadro, e a câmera fica ali focando a sala ou o espaço vazio, e de repente a câmera vai para o lado como se estivesse buscando ele. Então não sei a que ponto o Wexler até que ponto ele toparia, aceitaria, porque me parece uma decisão muito consciente dele, do Coppola, e não do diretor de fotografia. Essa ideia é do Coppola, né? Porque essa ideia tá no filme, né? Tá, total. E só pegando rabeira no que o Fábio falou aqui, essa questão do movimento de câmera, isso é muito consciente da construção do personagem também, que é um cara que não quer estar na mira, né? Ele quer sair, ele tá sempre fugindo do holofote. Ele tem um problema de privacidade, né? Exatamente, ele é um cara que tem problema de privacidade, ele não quer estar no holofote em momento algum. Ele quer sair, a câmera vai lentamente atrás dele, depois ele sai de novo, a câmera vai e volta para ele. E é muito interessante que o filme termina com o movimento da câmera de vigilância, né? Isso. Parece que é como se o Coppola dissesse pra gente, olha, o que tá observando ele aqui não é uma voz, não é um olhar de Deus, é um olhar mecânico, né? É um olhar de uma câmera. E a gente é esse olhar, isso é a coisa mais louca, e a gente é esse voyeur olhando pra ele. Exatamente. A gente passa o filme inteiro junto com ele, com essa paranoia, e de repente a gente tá ali olhando ele. Exatamente. E o primeiro plano, ele casa muito com essa ideia também, né? Porque o primeiro plano do filme é aquela câmera que se aproxima da praça, o som acompanha, né, porque o som vai aumentando, vai melhorando, e você, aos poucos, você vai, né? Claro, se você está vendo o filme sem saber nada do filme, você talvez demore um pouco a perceber algumas coisas, inclusive com o som, né? Você pode até se perguntar em algum momento, porra,
o som tá ruim no filme, porque você viu às vezes um som mascado, né? Aquele áudio picotado, não sei o que. Você fala, que porra é essa? Claro, você sabe o que é o filme. É como se a gente estivesse ouvindo na mesa de edição, né? Aquilo que está captado, pronto, né? Eu acho muito interessante essa questão também. E o plano de grua é sensacional, né? E essa sequência inicial ainda é o Haskell Extra, né? Depois ele vai substituir pelo Bill Butler, que é um cara que tinha feito o The Rain People com ele, tinha trabalhado de fotógrafo de segunda unidade no Poderoso Chefão, parte 1. E depois, inclusive, é engraçado, o Bill Butler vai substituir de novo o Wexler no Um Estranho no Ninho. Que aí é quando o Butler vai receber uma indicação ao Oscar, sua única indicação ao Oscar, né, no Estranho no Ninho. Vê como era difícil a vida com o Wexler, né? Pois é. Não devia ser fácil, não. O cara só pegava filé e caía fora, né? Isso, o Foreman também não foi muito lá com ele, não. Ô Fred, comentar uma coisa com você... E pegando só comentar uma coisa, eu acho que o Wexler, se não me engano, ele teve problema também no Cinzas do Paraíso, né? Que ele ia ser o diretor de fotografia, depois mudaram. Eu acho que teve alguma treta ali no Cinzas do Paraíso mas aí foi bom, né? Malick também. Foi bom, porque quem assumiu, no caso, o filme até depois ganhou o Oscar de fotografia e tal, né? Quem assumiu foi o Nestor Almendros. O Nestor Almendros, né? Que é um baita diretor de fotografia também. Agora, essa cena inicial, o Coppola também fala que ela é muito inspirada no atentado ao JFK, né? Aquela ideia do Lee Harvey Oswald com o fuzil observando lá na praça, lá embaixo. Até a imagem do cara com o microfone apontando também parece uma arma. Sim. Só que aí, no caso, é o som que vai entregar. Né? Eu até achei engraçado o microfone direcional, né? Eu até achei engraçado, fiquei pensando assim, cara, impossível do cara fazer isso hoje. Ali é Chicago, né? O cara subir num prédio com um negócio que parece uma arma, entendeu? E ficar lá apontando para as pessoas. Ali, né? Nossa, ia ter helicóptero, ia ter atirador de elite no outro prédio mirando ele, assim, em minutos. Então é outros tempos, realmente. Mas uma coisa que me chama a atenção nessa cena da início, que eu acho que, eu revendo agora o filme, eu fiquei pensando no movimento daqueles personagens, e eu acho que essa sequência, ela resume o filme inteiro, né? Porque, os caras estão andando em círculo o tempo todo e o Harry Cole, ele anda em círculo o filme inteiro, né? Ele fica girando, não sai do lugar, ele acha que sabe uma coisa quando na verdade não sabe. Ele tá meio atordoado ali, girando, né? E eu acho que essa cena tem um pouco disso, né? Das pessoas ficarem ali girando sem fazer nada, ao mesmo tempo parecem estar falando de alguma coisa muito banal, mas esse banal depois começa a se revelam detalhes aí de coisas mais assustadoras que estão escondidas ali. E no fundo, o Harry Cole, ele não sabe, ele entende aquilo de uma forma errada, ele acha que aquelas pessoas são vítimas, quando na verdade é outra coisa, né? Sim. Ele não enxerga corretamente o que está ali, ou ele não ouve corretamente o que está ali. Então eu acho que essa sequência ela explica bem. E tem um outro detalhe dessa sequência que me chama muita atenção, e eu até vou voltar para o Blow Up, que é a questão do palhaço, né? Tem aqueles palhaços que ficam interagindo com as pessoas, mímico, né? Os mímicos, e ele tem um momento que, quando a câmera vai aproximando, a primeira figura de destaque que a gente vê é o palhaço, né? O mímico, né? Que fica ali fazendo interação. E de repente o Harry Cole aparece do lado de um mímico ali, e é a primeira vez que ele entra na cena. E o mímico tenta interagir com ele, e ele quer escapar, né? O mímico não quer chamar atenção. Ele não quer chamar atenção. Não, e é interessante essa figura do mímico, porque o mímico é o cara que não emite som. É o cara que não emite som. E vamos lembrar que no Blow Up, o filme termina com os mímicos. Ele começa e termina com os mímicos, só que a diferença é que o personagem do Blow Up, ele aceita entrar no jogo do mímico. Naquele jogo jogo invisível que eles estão fazendo numa quadra ali. E o Harry Cole não aceita.
O Harry Cole não quer entrar nesse jogo, né? Ele não quer entrar no jogo do Mimic, ele quer estar parte daquilo ali, né? E eu acho como, muito quase legal como isso. se o Coppola estivesse fazendo uma homenagem e uma sequência ao Blow Up, né? Tipo, eu fazer acho. meio que um remake do seu filme de outra forma. Mas com um com um personagem muito diferente, né? Muito diferente, né? Porque o personagem lá do... Qual é o nome David dele? Hemmings. David Hemmings. É um cara que tá ali na Swing in London, né? Exatamente. É um cara descoladão, fotógrafo de modelos, não sei o quê. É outro contexto. É outro contexto. E o Harry Cole é um personagem muito desafiador pro Gene Hackman, né? Diz que o Gene Hackman era um cara mais descolado, assim, se vestia de roupas mais largadão, assim, não era tão, né, criterioso, tão austero, tão esquisito socialmente como é o personagem do Harry Cole, né? Um cara introspectivo, um cara que você sente que tem um passado ali que ele não deixa transparecer, ele guarda aquilo para ele, né? Aos poucos a gente vai descobrindo, até através daquele outro personagem que é o rival dele, né? Que fica lá contando a história dele. Por que você saiu isso? Por que você saiu de Nova York, né? Teve a ver com o que aconteceu, não sei o que. A gente vai descobrindo que tem um passado, e aí que eu queria fazer uma conexão com isso que você falou. Eu fiz essa reflexão. Quando o Harry Cole sai dessa linha profissional dele, porque qual é o trabalho dele, e ele fala isso quando ele está naquela van, né? Naquele furgão, ele fala isso pro personagem do Sam, né? Sam, que é do John Cazale. Cara, não me interessa o que eles estão falando. Eu estou interessado ter uma gravação perfeita para entregar para o meu cliente. Quando ele sai dessa linha profissional, ele começa a se envolver com a história do que ele ouviu, por conta desse passado que ele teve, né? Uma coisa que está na consciência dele, porque ele acha que foi responsável pela morte de uma família lá, através do trabalho dele. Quando ele sai disso, ele começa a se envolver com a história, aí é que ele começa a se complicar, né? Aí que ele começa a perder ali o controle. Por quê? Isso tem muito a ver com a moral cristã dele, né? Ele é um cara que tem essa coisa cristã da culpa muito, muito ligada a ele, né? A Conversação é um filme extremamente religioso também, se a gente analisar, né? Ele é um filme que é um cara que tá... eu acho que o filme todo celebra entre aspas aí, né? Mas o filme todo expõe esse fracasso dele, né? Um cara que tenta ser um profissional, tenta ser uma extensão daquelas máquinas que rodeiam ele, né? Mas ele não consegue, ele fracassa, ele é um humano e você vê que desde o início ele tá meio frustrado, porque ele chega na casa dele, no apartamento dele, alguém conseguiu colocar uma bebida lá dentro, né? E ele fala, peraí, como conseguiram entrar no meu apartamento? Já tá neurótico ali. Ele já tá neurótico. Quando ele vai na casa daquela companheira dele, que a gente não sabe nada sobre ela também não sabe nada sobre ele, ela canta a mesma música que a mulher que ele gravou tava cantando. Aí ele fala, peraí, como que você sabe essa música? Assim, o Coppola não revela e provavelmente talvez não tenha nada a ver, mas é muita coincidência ela cantar a mesma música que a outra mulher estava cantando, né? Tipo, ou é que a questão do ponto que a gente vê todo o filme, e essa é uma das coisas que eu acho geniais no filme, é que o ponto de vista narrativo ele é restrito, porque a gente vai ver o filme da perspectiva do Harry Cole. Perfeito, o nosso conhecimento das coisas está limitado a ele. E chega um momento em que a gente começa a compartilhar da paranoia dele. Tipo assim, tipo a gente tá falando agora, como é que essa mulher tá cantando exatamente? Ora, poderia ser uma música que tá em voga, sabe? Mas a gente divide esse mesmo tipo de dúvida. E é interessante do Harry Cole que vocês falaram da questão religiosa, que o Coppola disse que ele tinha, desde o início, quando ele planejou o filme, tinha que ter uma cena de confissão, porque para ele a confissão é a mais antiga forma de espionagem da humanidade. Ele dizia isso. Então tinha que ter, até por conta da questão religiosa que envolve o Harry Cole. E ali é interessante aquela cena, a maneira como ela é filmada, porque tem uma dificuldade muito grande da câmera passar do rosto, e a gente conseguir passar para o rosto do padre, porque tu nota que é uma cena que é filmada como se fosse um ato muito difícil para ele conseguir falar as coisas que ele tá sentindo. Isso tem muito a ver ali com a ideia do personagem, porque a gente nota, cara, o próprio Coppola disse que ele tinha uma dificuldade muito grande para criar esse personagem, porque a Conversação surgiu de uma ideia conceitual.
a questão da espionagem, né, da escuta, e ele entendeu que ele tinha que ter um personagem que era alguém que ele poderia se conectar, ele não conseguia se conectar nunca com o Harry. Por isso que ele coloca, e aí que eu achei muito interessante isso, toda aquela sequência do sonho que ele tá sonhando, e ele começa todo desbaratado a falar mil e uma coisas, assim, que ele nunca fala pra ninguém, por isso que aquilo vira um pesadelo pra ele, né? Don't be afraid. I know you don't know who I am, but I know you. There isn't much to say about myself. Sick when I was a boy. I was very sick when I was a boy. I was paralyzed in my left arm and my left leg. I couldn't walk for 6 months. One doctor said I'd probably never walk again. E ele fala da infância, da poliomielite, coisa do tipo, porque aquilo ali é do Coppola. O Coppola colocou coisas próprias dele no personagem, revelando coisas dele pra mulher ali, pra ver se ele conseguia se conectar com um personagem que ele tinha dificuldade. E imagina a dificuldade pro Gene Hackman pegar um personagem assim e dar vida. E toda essa composição da neblina, né, Fábio? Dessa cena, a neblina é essa coisa do impedir a visão, né, cara? Toda essa cena tá marcada por esse impedimento, por essa dificuldade de enxergar, né, também, né, dentro dessa cena. Mas só voltando à questão do padre que você falou, eu acho muito interessante essa cena, porque quando a câmera começa a invadir ali o zoom, né, o movimento de zoom começa a entrar no interior ali, quando a gente começa a perceber, ela chega a perder o foco e a gente demora para conseguir realmente ver o padre sendo, entender o que tá ali, o padre ali, né? A gente demora para focalizar quem tá ali dentro, né? Eu acho muito interessante. E só curiosidade, você sabe que o padre ali é o irmão do Gene Hackman, né? Poxa, eu não sabia. Não sabia. O irmão dele que tá ouvindo a confissão dele. Produção de baixo custo, esse tipo de coisa, né? Vamos. Meu, e ele confessa. E é interessante que ele confessa um negócio muito curioso, que ele rouba jornal, né? Uma hora ele fala ali, né? Às vezes fala, cara, eu pego o jornal e não pago. Eu pego o jornal e não pago, meu. É tipo de confissão do cara, né? Tipo, no trabalho que ele tem, né? Porque ele trabalha espionando pessoas, quer dizer. Caramba! Então, assim, mas a confissão dele é que ele rouba jornal, né? Na verdade, ele rouba, né, a privacidade das outras pessoas, né? Isso que ele outra faz. Outra coisa que eu acho muito interessante ali e a gente começa a pensar em forma do filme junto com o que a gente está vendo acontecer, né? Que normalmente um filme desse a gente vai ter tudo que está acontecendo mostrado por algum tipo de exposição. As exposições vão ensinando a gente, tem exposição boa, tem exposição ruim, vocês sabem. E aí o Coppola disse que ele não queria fazer exposições porque é um personagem que em tese não iria expor, não iria se expor. E aí ele pensou em fazer, em vez de exposições, trabalhar com repetições. E é uma das coisas mais fantásticas da maneira como o filme é criado, porque além de ter o ponto de vista que a gente ouve o que... Tem um momento em que literalmente os personagens estão falando e a gente compra a ideia dele quando ele está deitado lá com a loira aquela. Não, ele nos mataria. Ele repete isso de um jeito que a gente vai e a gente entende junto com ele. E a gente em nenhum momento pensa diferente, porque a gente está sempre conectado com o lado dele. E à medida que vai se repetindo, né? Mas aí tem uma sacanagem, né? Porque os diálogos são diferentes. Aquele diálogo que se repete muito, como você falou, que ele fala assim, ele nos mataria se tivesse a chance. He would kill us if he had the chance. He'd kill us if he got the chance. Depois, quando ele revela, né, pro final do filme, aí tem o spoiler, né, galera? O pessoal já está acostumado, sabe que a gente não guarda os spoilers. No final do filme, quando você escuta de novo o diálogo, quando finalmente o Harry Cole entende que aquele casal queria matar o marido da mulher, o diretor, né, da empresa, ele repete o diálogo está ligeiramente diferente. É um outro diálogo regravado. A questão é essa, que a gente tá tão conectado com o Harry, sim, que a gente entende as o que ele tá pensando. Mas o que eu quero dizer,
O que eu quero dizer é o seguinte, o próprio Coppola diz que ele meio que se arrependeu de ter modificado o diálogo. Assim, o diálogo é o mesmo, a ênfase do ator é diferente na palavra us. Ele né? fala que ele queria desde o início colocar tudo ali entregue pro espectador. E que ele não conseguiu. Porque do jeito que ele estava fazendo, não ia funcionar. Não, Que a ele gente não ia entrar nessa paranoia junto com o Harry. Sim. Mas funciona. Eu acho que a gente tá muito... Como a gente tá preso na cabeça do Harry, a gente tá preso nele, ele funciona como uma espécie de quarta faixa, né? Você tem 3 faixas de som ali, ele é a quarta. Existe uma quarta faixa ali Isso aí. que tá mexendo na coisa, que tá colocando o seu olhar, que tá colocando sua subjetividade. Sim, então, assim, às vezes a gente até duvida de algumas coisas que ele tá encontrando no meio daquele som. Porque no primeiro dia que ele vai mixar lá, ele não encontra uma coisa muito grave. Ele volta para aquela fita, fica em cima dela e parece que ele tá tentando encontrar alguma coisa que talvez ele tá enxergando aquilo. Eu acho que isso eu acho muito interessante do filme. E aí você falou na questão da mixagem, né? Quando ele está trabalhando naquela mesa, né? E primeiro assim, o trabalho brilhante do Walter Murch, né? Brilhante. Que não só é o montador do filme, como ele é acreditado como sound designer, né? Mas ele ele desenhista não é de som. Fred, mas ele não é acreditado como montador, viu? Não, né? É o Richard Schell. O montador é o Richard Schell. Mas eu inclusive ouvi dizer que o Murch teve mais controle da montagem. Pode ser. Deve ter dirigido a montagem, até porque o Coppola estava... eu vi o próprio Coppola falando isso. Estava envolvido com o Poderoso Chefão 2. Então, não, é possível, mas eu tô dizendo que se você for ver os créditos... No crédito não é, né? Não é. Então, por quê? Porque o Walter Murch, ele tá como desenhista de som, porque ele não tinha, inclusive o Murch, ele não tinha relação com o sindicato dos montadores. Aí eles tiveram que criar esse nome de desenhista de som, que era algo que até hoje é utilizado, mas na época não era. Eles criaram esse nome porque o Murch, né... conversando com o Coppola. É um trabalho que ele não estava acostumado também, né? Algo que ele assumiu para ajudar o amigo ali, né? E no fim ele depois vai para Apocalipse Sinal fazer o que ele faz, então fora um absurdo o que ele faz, né? Mas aquela cena em que ele tá montando ali as fitas, né? Tá literalmente construindo aquele diálogo. Na minha cabeça veio assim logo um elemento de metalinguagem do montador mesmo, né? Que o montador tá pegando um plano, juntando com outro plano, para juntar com o terceiro plano, depois com o quarto plano, para construir uma conversa. Né? Ele me veio muito Blowout também, sabe? É o mesmo tipo de pensamento, uma metalinguagem, uma homenagem àquilo que o próprio filme está tratando. Exatamente. Mas eu relaciono com o cinema também, com essa questão do montador montar as imagens para criar, né, na sequência das imagens, ele criar uma ideia, criar uma frase fílmica, vamos dizer assim. E o louco é que a ideia é a ideia que ele quer que seja, né? É isso que é a coisa mais maluca do filme, que ele vai levando a gente junto com a paranoia dele, que aquilo que ele ouve, aquilo que ele quer construir, ele acaba fazendo a gente acreditar que é também. A questão do ponto de vista faz isso acontecer. É um dos filmes que melhor faz isso pra mim, essa coisa de levar a gente junto com as ideias, com as paranoias do personagem. Tanto é que aquilo que o Rafael falou, né? A gente começa a ficar paranoico. Não, peraí, como é que tu tá cantando a mesma música da mulher? Tem uma coisa muito louca que você percebe quando chega no final, que é o seguinte: ao mesmo tempo que a gente tá naquela paranoia com o Harry Cole e a gente entende que ele tem o problema da culpa, ele tá receoso em entregar as fitas pro diretor, porque ele sente que aquilo ali pode ocasionar a morte do casal. Na verdade, quando ele não entrega e ele resiste a entregar a fita, na verdade ele está contribuindo para que um crime aconteça. Mas não um crime que ele pensava que aconteceria, entendeu? Exatamente. Porque se o diretor recebe as fitas, como acabou recebendo depois, né? Que teve que ir lá e roubar as fitas do Harry Cole utilizando aquela mulher, né? Que era lá da feira de espionagem e tal, né, de equipamento. Se ele tivesse essa informação antes, ou talvez ele pudesse, né, se preparar e evitar que acontecesse o que aconteceu no final. Né? Então ele meio que está contribuindo para o crime, não evitando que o crime aconteça, entendeu?
um assassinato aconteça. Na verdade, mas ele não sabe disso, né? É nesse ponto que eu disse, né? Todo o filme ele tá enxergando por uma maneira errada, digamos assim, né? Sim. O que ele acha que é a verdade não é. E depois quando ele vai se deparar com a moça no carro, ele vai perceber que, pô, peraí, alguma coisa aconteceu. E o que ele ouviu no quarto lá, quando ele foi se trancar no quarto 773, ele imaginou também uma coisa do outro lado. E ali eu acho que essa sequência do quarto é importante, porque é ali que fica, eu acho que mais claro pra nós que realmente a gente tá dentro da loucura dele, a gente tá dentro do olho dele, né? Ali a gente não tem mais dúvida que não é mais possível acreditar nas coisas e que alguma coisa tá muito errada, né? E culmina com aquela imagem do sangue saindo dentro do vaso sanitário, que pode ser entendida como, sei lá, é o próprio Harry que tá transbordando ali, né, cara? É ele que tá... A loucura dele tá transbordando num nível maior ali, não sei. Ali tem o Coppola fala isso, né? Ele tem uma homenagem ao Hitchcock, né? O banheiro do Psicose. Então tem essa ideia, porque vocês vão lembrar que o Hitchcock também dá um plano do vaso sanitário, né? Que é algo que praticamente não existia no cinema americano até então, você filmar um vaso sanitário, né? E também o Coppola tinha uma necessidade ali de criar uma imagem de terror pro filme, né? Assim, até uma imagem que aquilo tá acontecendo na cabeça dele, né? Eu confesso que essa sequência final, ela me deixa também bastante perdido o que tem de verdade ali, o que não tem, né? Porque ele vai pro apartamento, ele invade o apartamento depois, né? Ele passa um pente fino naquele apartamento. Inclusive, ele bota o dedo embaixo do ralo da banheira para ver se tem algum resquício de sangue ali e não encontra nada. E aí ele começa a olhar para a privada e dá a descarga, e aí aquela descarga transborda, né? O Coppola diz que também que por trás daquilo ali tem um medo que ele, Coppola, considera natural de todo ser humano que vai ao banheiro fazer o número 2, e você de repente aperta a descarga muito e você vê água subindo e você fala, caraca, isso aqui vai transbordar, entendeu? Vai sair, vai molhar o banheiro inteiro. Tem diretores que são muito estranhos, né? Pois é. Então ele falou, aquilo ali reflete o medo do ser humano, que deve ser o medo do Coppola, né? Eu nunca parei pra pensar sobre isso, porra. Porra, vai transbordar o vaso. É interessante, tem uma coisa que fica bem claro ali, que o mundo ao redor do Harry Cole, ele tá aos poucos se degradando, e a gente vê isso. Eu falei aquela cena que a câmera espera, ele sai, a câmera fica parada, depois a câmera busca ele, e quando ela encontra ele tá de cueca já só, né? Então, tipo, é quase como uma invasão de privacidade, uma coisa assim totalmente... Só que atrás, a gente vê aquela janela lá, a gente vê uma escavadeira, e ao redor do apartamento dele tem obras, estão destruindo ali. E quando a gente chega lá no final, que ele tá indo lá no prédio, lá onde ele vai entregar as fotos, na rua também ele passa por prédios que são destruídos, e isso o Coppola também comenta, que isso era uma maneira que ele queria comentar o quanto pouco a pouco o mundo daquele cara, que já é um cara todo isolado, ele estava se degradando, ele estava se destruindo. E não é à toa esses prédios sendo destruídos e em construção ao redor, porque é um cara que ele está cada vez mais paranoico, e o ambiente em torno dele, seja em casa ou seja lá onde ele vai levar as fotos, lá naquela empresa, lá pro Duval, tudo parece que está começando a ruir, porque ele começa a perder o controle. E ele não consegue mais controlar o que está acontecendo, até chegar na paranoia absoluta, né? Você me deu um gancho para falar de outro trabalhador desse filme aqui, Dean Tavoularis. Godfather. É o cara responsável pela direção de arte, né, do Poderoso Chefão. Não sei qual é o crédito que ele tem ali, se é Production Designer, mas é o cara que está aqui também, né? E eu fiquei notando isso também, que é um desses filmes que chama muita atenção em como que o cenário ajuda a construir a ideia do personagem principal, né? Já que é um filme muito de estudo de personagem, né? Você vê o apartamento do cara, que é ele é super limpo, né? Ele é super clean, é super organizado, até para um homem solteiro, né? Geralmente você espera um apartamento mais bagunçado e tal, mas é tudo nos trinques direitinho, bonitinho. Cheio de tranca,
A porta dele é cheia de tranca, tem aquela questão da privacidade que a gente vê logo no início, né? Que a senhoria dele ali, né? Acho que a dona do apartamento entrou, deixou uma garrafa de vinho, uma garrafa de bebida para ele e um cartãozinho, porque é o aniversário dele. Ele, a paranoia dele, ele liga para a mulher meio que para agradecer, mas não é para agradecer. Ele liga para... Tá, como é que você entrou aqui? Você tem a chave? Como assim? Não, eu quero todas as chaves. Você não pode ter a chave, não sei o que. Ele fica já paranoico porque teve a invasão da privacidade dele. O próprio escritório dele, que é aquele galpão, né? Ele alugou um espaço ali que ele ocupa um pedaço do espaço e uma grande parte daquele espaço ali é vazio. Isso me trouxe um pouco a reflexão de que também não tem a ver com a própria vida dele, né? Que é meio vazia. Aquela cena do galpão ali, ela tem uma coisa fora de série ali, que é na encenação do Coppola, que é quando eles começam a cobrar dele para que ele explicasse como é que ele fez aquele trabalho famoso que ele quer fugir. E a maneira como aquilo ali acontece é muito legal, porque tem uma área naquele... Tem umas grades, né? Tem umas grades, e eles começam a provocar ele, e quando vê ele tá atrás das grades, os caras estão puxando ele, tá enjaulado, e aí ele tá enjaulado, e de repente ele dá uma volta, e além das grades ele vai para trás de um plástico, e os caras continuam pedindo para ele como é que faz, e tu nota que não só ele tá se sentindo enjaulado, mas ele começa a querer fugir. E todo aquele ambiente ali que foi criado para ser esse galpão, esse laboratório dele, ajuda a gente a entender como esse cara começa a se sentir cada vez mais acuado ali. Eu acho muito boa aquela cena. Que ali tem uma questão também que o Hackman conversou muito com o Coppola, porque a gente tem uma mudança ali da forma de agir do personagem. Ao mesmo tempo que ele está se sentindo acuado e que ele não quer revelar aquela história... Aí o personagem de um casal começa a tocar a fita, né? Ah, fala aí sobre esse último trabalho que a gente está fazendo, é brilhante, não sei o quê. De uma hora para outra ele vira a chave ali, ele fala, não, então eu vou falar. Agora eu vou falar, né? Ele começa a falar, mas acho que o ego dele fala mais alto, né? Era isso mesmo que eu ia falar, Fred. Eu ia comentar que eu acho muito interessante nas camadas desse personagem como ele tem essa questão, porque ao mesmo tempo, principalmente na primeira parte do filme, ele é um cara extremamente fechado, ele é um cara que a gente percebe que ele parece que ele não liga muito pra vaidade, tanto é que quando o Stan, o personagem do casal, ele fala pra ele, eu vi que seu nome tá na revista, tal, você vai comparecer no evento lá no evento de segurança, tal, ele meio que desdenha, ele fala, não, eu vou, eu falei com eles, tal. A gente tem a impressão de um cara que não liga pra vaidade. Mas, quando ele tá naquela festinha lá, e o personagem o Bernie Moran lá, que é interpretado pelo Alan Garfield, ele começa a pressionar, os caras começam a falar, como que você fez aquilo? De repente, a gente percebe que ele toma uma vaidade ali. Ele começa a dar um sorrisinho, ele começa a ficar assim, tal, e meio que ele cresce. Ele muda naquele instante ali, ele é meio que vítima de uma vaidade. E depois ele cai no grampo do cara, né? Depois ele é encurralado de novo. Eu acho muito interessante. Você sente um amador ali, né? Tu vê que a expressão dele, a decepção dele ter caído numa coisa tão óbvia ali, né? Ele vai do profissional, o melhor profissional de todos, ao amador em 5 minutos, né, cara? Isso só aumenta a paranoia dele, né? Aí ele pensa, não, eu tô ficando enferrujado. Ali sim ele tá sendo inspecionado, né? É muito interessante. E é muito interessante como esse personagem do Bernie, ele funciona como o oposto dele, né? O Bernie é o cara... Você vê que, por exemplo, naquela cena da feira, que eles estão vendo os produtos de tecnologia, o Bernie, ele não é só o cara que grampeia, ele é o garoto propaganda da própria marca, né? Sim. Ele é o cara que pega o microfone e começa a explicar, eu vou ligar pra minha própria casa. Ele é um showman, ele é aquele cara que mostra... Ele é totalmente o oposto do Harry Cavill, que é o cara que tá ali de canto, que não quer aparecer, que não quer falar... Né? E o Bernie é o oposto, né? E essa questão de oposição é tratada, inclusive, geograficamente, né? Porque ele fala assim, eu sou o melhor da costa leste e você é o melhor da costa oeste. Eles fazem meio que essa disputa entre eles, meio que, nosso território está dividido, então a gente é o melhor em cada território e tal, não sei o quê. E é evidente que o Bernie está ali para desmontar ele e para tirar a máscara dele, né? E depois a gente começa a perceber que todo mundo ali, e eu vou além, eu chego a acreditar até que a mulher
que tá no apartamento lá que ele paga lá, que é a personagem Terry da Terry Garr, né? Garr. Cara, todo mundo ali tem alguma coisa ali, porque, claro, a gente tá vendo pelo olhar do Harry Cole, que é um cara, um paranoico, né? Todo mundo ali tá contra ele, né? Todo mundo ali tá fazendo alguma coisa que ele não sabe. E eu acho que essa é a grande lógica do filme, né? É um cara aprisionado com todas essas vozes ao redor dele e ele não consegue confiar em ninguém, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Você vê como você tem essa questão do Moran ter espionado ele para fazer uma brincadeira, né? Com aquela caneta que é um microfone. Você tem a questão da personagem da Meredith, que é essa mulher que é plantada pelo personagem do Harrison Ford. Aí depois a gente fala um pouco dos atores também. Mas que com certeza teve a participação do Moran também, né? Também deve ter tido. A do Moran, você tem o próprio personagem do John Cazale, que é um cara que muda de lado, vai trabalhar com o Moran e gera outra paranoia nele, porque ele começa a falar, porra, você vai contar meus segredos pra ele não, né? Exatamente. Né? Então, assim, é um cara realmente obcecado com a privacidade porque ele tá do outro lado, né? Invadindo a privacidade. Então, tem essa questão no filme aí que também deixa o filme muito interessante nesse sentido, né? Nesse aspecto, quando você analisa, né? Vamos falar um pouquinho aí desses outros atores, porque a gente tem uma participação na amizade, praticamente, né? Do Robert Duvall. Nem lembrava que ele tá no filme, né? Mas ele faz o diretor, né? 2 cenas, né? Ele faz 2 ceninhas ali. E ele fez a convite do Coppola, né? O Coppola tinha descoberto ele no filme do Altman, né? E aí chamou ele para fazer o The Rain People. E depois, claro, ele fez o Poderoso Chefão, né? Ele é o Tom Hagen, né? No Poderoso Chefão. E aí o Coppola convidou o Duvall para fazer esse papelzinho. Você tem o Harrison Ford, que aí o Coppola não cansa de elogiar o Harrison Ford, porque, segundo Coppola, ele deu pro Ford um papel que, se olha o roteiro não fala nada sobre o personagem, basicamente. Toda aquela questão que a gente vê no personagem é criação do próprio Harrison Ford, ele desenvolveu e realmente ele faz um personagem que é interessante. Porque ele é um cara meio, assim, intrusivo, né? O monossilábico dele ajuda a gente a aumentar a paranoia, né? Paranoia, ele é um cara ameaçador, ele ele também mas ao mesmo tempo é um Mauricinho, né? Um cara meio, né? E você sabe que ele chegou a ser atestado no papel do que seria o amante, né? Do Frederick Forrest, né? Do Frederick Forrest. Inclusive tem imagem dele com qual é o nome dela? Cindy Williams caminhando naquela praça, né? Que eu falei que é Chicago, mas não é Chicago, é São Francisco, né? Eu acho São Francisco. É o Union Square em São Francisco. Aí eles caminham ali, né? Tem imagens disso nesse Blu-ray também que eu tenho. Mas acabou que ele pegou o Frederick Forrest também, que era um outro ator que eu não sei se foi indicação do Fred Ross, né? Que é o produtor dele e tal. Que depois faria Apocalipse Now e No Fundo do Coração com ele, né? Na verdade o Frederick Forrest ele tinha feito teste para ser o Michael Corleone. Porque a Paramount não queria o Al Pacino de jeito nenhum. Aí vocês vão lembrar disso, o Coppola testou várias pessoas no papel do Michael Corleone. Coppola brigou, né, para manter o Pacino, né? Sim. E o Frederick Forrest tinha testado para o Michael Corleone. Aí ele depois chama para fazer aqui, que é um papel pequeno também, né? Mas um papel fundamental, né? Exatamente. Um papel fundamental e que, inclusive... voltando ao papel do Harrison Ford, que você citou aqui, eu acho interessante também esse papel, porque no final fica meio que... Não é nem subentendido, fica meio óbvio que ele também participou da traição ali, né? Sim, aquele olhar que ele dá. Aquele olhar ali fica totalmente explicado ali, né, cara? Ele também Mas participou aí que tá, essas coisas assim, né? Se você estender a ideia do filme, esse olhar é a visão do Harry. Pode ser uma visão equivocada também, né? Como foi o diálogo lá do personagem do Mark, né? Pode até pelo fato dele estar junto com o cara ali que é o assassino, deixar ele ainda mais paranoico, né? Os dois estão juntos, um na frente do outro, o cara me olhou. É uma boa teoria também.
Porque assim, é natural você assumir que o diretor está entregando a solução pra gente no final. Ou pode ser simplesmente uma outra visão distorcida dele, né? Está envolvendo um cara que de repente nem estava envolvido, ou pode estar envolvido. Talvez no fundo a gente não tenha certeza de nada mesmo, né? Inclusive o filme termina assim, né? Ele deixa uma grande questão ali, que é assim, tem ou não tem um bug naquele apartamento? Um microfone. Ele está sendo espionado ou não está? Porque ele destrói o apartamento todo. E aí, de novo, é aquela ideia que eu falei, né? Que para mim, aquele apartamento destruído ali, ele é reflexo dessa paranoia toda que a gente está falando. É a mente dele. É a mente dele. Apartamento devastado, ou seja, os cenários refletindo o que o personagem está sentindo naquele momento. E a gente não tem que saber se tem ou não. É essa que é a questão. Tem. A gente tem que terminar o filme sem saber se tem ou não, porque a gente está compartilhando dessa paranoia dela, dessa loucura dele. E essa destruição tem uma coisa que eu acho mais devastadora, que é o momento que ele quebra a santa, né? Aquilo ali é tão forte, porque ele é um cara católico, né? Ele é um cara religioso. E a paranoia dele é tamanha que ele passa por cima da questão religiosa, ele atropela a questão religiosa, porque ele não conseguiria suportar saber que poderia ter algo ali. Então a questão humana, né, suplanta a questão religiosa. E a maneira como ele quebra, né, ele estoura, ele bate, ele dá uma porrada e quebra a prateleira, e ele abre aquela santa de plástico e tem aquele e é vazio, né? É oco dentro dela, né? Essa personalidade do Gene Hackman tem duas cenas cortadas que o Coppola lamenta até hoje não ter colocado no filme, porque ele fala que o filme estava ficando muito arrastado, ele tinha medo que o filme fosse ficar muito chato para a plateia, e hoje ele comenta, na entrevista ali logo que ele foi lançado, que ele lamentou não ter colocado, e infelizmente nunca colocou depois também, posteriormente, que a primeira era uma cena que ele estava na cozinha fazendo o jantar, o Gene Hackman, e ele estava sem calças. Que seria essa coisa que nem ele tá sem calça, a cena que a gente vê ele chegando também depois que ele senta. Mas era a ideia do Coppola mostrar esse cara longe das câmeras, longe de tudo, mas na intimidade total, confiante de que ninguém estava olhando para ele. É esse ambiente que depois começa a ser devassado, ele começa a ficar em dúvida se ele realmente está num ambiente onde não tem ninguém observando ele. E ele ouve barulhos, né, um barulho vindo do apartamento de cima. E que ele ia pegar uma cadeira, ele ia lá subir, abrir um armáriozinho, um alçapão, e ele ia botar a cabeça em cima, no teto, só de cueca, em cima de uma cadeira, meio que se equilibrando para tentar ouvir que os vizinhos estavam falando lá em cima. Que era uma ideia do Coppola para mostrar o quão ridículo era um adulto, esse espião profissional, tentando ouvir os vizinhos de uma maneira primitiva, ao mesmo tempo de como ele se sentia confortável naquele ambiente ali. E a outra, que é muito legal, que tem a ver com o que a gente falou da trilha do filme, né? Do quanto ouvir é importante, que ele chegaria para um amigo policial e ia dizer, olha, eu testemunho assassinato. E o cara lá, o policial, ia dizer, você viu? E ele ia dizer, não, eu ouvi. Ele nunca teria visto nada, mas para o Harry, né, esses sons, eles são tão vivos quanto uma imagem. E é isso que o próprio Murt e o Coppola tentam fazer com a trilha do filme, com os sons, com a maneira como a gente percebe o que está acontecendo. A imagem sonora, né? A imagem sonora, a tal ponto que a trilha sonora do David Shire é só ele no piano. Sim. E o Coppola disse que ele escolheu só um cara com um único instrumento, que é para dar noção desse cara que vive sozinho no mundo, e não uma música orquestral com mais de um instrumento. A ver com essa genial, ideia da solidão, né? De novo, essa questão do que você brincou aí, né, do filme pequeno, intimista, porque o David Shire era cunhado dele, né, era casado com a Talia Shire, né, a irmã dele. Mas é uma trilha também ótima, é uma trilha que conecta com esse aspecto do personagem dele gostar de jazz, né, de tocar um saxofone. E um instrumento sozinho, né? Solitário. Um instrumento solitário, né? E é até legal que algumas pessoas acham que na verdade o microfone estaria no saxofone. Eu já pensei nisso também. Mas o próprio Coppola diz que ele mesmo, Coppola, ele fala assim, eu sei que isso vai decepcionar muita gente, mas eu mesmo não sei se tinha um microfone naquele final ali. Eu realmente não sei. Então... Mas olha como é dúbio. Desculpa, pode falar, Rafael, depois eu... Não, eu só ia comentar uma coisa ainda sobre a questão do sax, da música, porque quando ele tá tocando,
ele tá colocando som sobre som também. Ele tá com o aparelho de som ligado, ele toca uma música no aparelho e ele coloca a música do sax sobre uma outra música. Então já tem também essa ideia da mixagem que tem um pouco, que a gente pode pensar uma relação com a mixagem de sons que ele faz no estúdio dele, lá no trabalho dele. Verdade, que ele tem as 3 faixas, né? Eles têm as 3 faixas, ele tá colocando som sobre som. Ali na casa dele também tá colocando som sobre som. E aí me leva a pensar o seguinte, será que inconscientemente esse cara não tá tentando se acoplar a alguma coisa? Ele não tá tentando se ligar a alguma coisa? A música talvez seja esse desejo dele de se juntar, de se acoplar, de se ligar a alguma coisa, sabe? Ainda que ele negue isso, né? Ainda que as ações dele não sejam exatamente essas. Mas essa questão do som sobre som me pega bastante, sabe? Essa completude, como se ele buscasse uma completude, sabe? E tem também assim um cuidado com detalhe, né? Para caracterizar o personagem, que aí é uma coisa também que se conecta com o próprio Coppola, né? Que o Coppola diz que ele, na infância dele, adolescência, ele era muito... Ele tinha facilidade de mexer com... criar coisinhas, né? Não sei se... cientista, né? Eletrônica, mas criar coisas, né, com material e ele dizia que ele era o presidente inventor. Ele era o presidente do clube de rádio da escola, totalmente nerd. Então, e isso está refletido no personagem dele, porque isso aqui é o barato de um filme, né, dessa categoria, né, que tem diversas camadas e que te convida a descobrir coisas no filme. Se você notar o equipamento de som dele, parte é equipamento de som fabricado por indústria, não sei o que, você olha que é um aparelho de, né, um toca-disco, não sei o que, mas se você olhar o amplificador dele, é algo caseiro, é algo que ele fez. Você olha, você vê que tem lá uns potenciômetros, é algo que ele montou. Como ele montou várias coisas, como ele inventa os aparelhos de escuta dele, né? Então é natural que ele fizesse também um amplificador para ele lá em casa, né? Inclusive tem uma hora que ele mostra um aparelho e depois ele esconde, não deixa os caras pegarem na mão, né? Sim. Ele fala, eu que fiz, foi criação minha, alguma coisa assim. É um produto que só ele tem ali, né? Até nível de paranoia de que ele confia naquilo que ele faz. Ele vai naquela feira, ele olha tudo, meio assim, mas tu nota que ele tá assim, mas... e aí parece que ele vai na feira também para espionar, né? Para ter ideias para construir os equipamentos dele. O que eu ia dizer, que eu acho que é interessante, que eu sempre faço um paralelo muito grande com o Blowout do Coppola, porque lá no final... Do De Palma, né? Do De Palma, desculpa, o Blowout, o Tiro na Noite, porque lá no final do Tiro na Noite... tem aquela coisa do cara que é um sonoplasta, ele ouve a mulher que ele se apaixona morrer. Então ele não vê ela morrer, ele ouve, e em todo o tempo que ele está correndo para salvar ela, spoiler, desculpa quem não viu, azar, ele vai ouvir ela morrer. E aquilo ali, para um cara que trabalha com som, é um pesadelo também. Ele está ouvindo ela sendo desganada e lutando e coisa e tal. E aqui é interessante porque, primeiro, que ele vê aquilo que ele vê lá na sacada, e aquilo ali não é confiável. Beleza, não é confiável. Ele pensa, inclusive, que aquilo ali está referendando a teoria da conspiração dele. Estão matando o cara ali, né? Que estão matando o casal, que o casal está sendo morto. Mas é interessante porque aqui nem o som é confiável. Então não é só a imagem que não é confiável, o som também não é confiável. E isso entra nessa questão dessa paranoia desse tempo, porque é um filme que ele está de acordo com o tempo dele. Ele é um filme de acordo com o que aconteceu quando ele estava sendo feito, que a gente pensa em Watergate. E ele é um filme que ele vai continuar sendo relevante nessa paranoia do que é ou não é confiável, na imagem que não é confiável, no som que não é confiável, inclusive nos tempos que vieram depois. É o que eu acho que torna esse filme ele tão perene, né? Esse filme tão permanente, da maneira como ele foi feito até hoje. Mesmo tendo toda uma tecnologia que hoje alguém poderia dizer assim, tá extremamente ultrapassada, mais de 50 anos, né? Não, hoje mais do que nunca, né, Rafael? Hoje tu pode criar imagens e substituir rostos, então a paranoia é justificada. Mas é impressionante como o filme continua atual, eu acho, assim, sabe? Impressionante. Ele tem diversos aspectos aí que realmente mantém ele ainda em voga até hoje, né? Mas isso parte do que é um clássico, né? É fazer isso, resistir ao tempo e continuar promovendo reflexões aí pra gente. E John Cazale
especialista em fazer personagens coadjuvantes que irritam a gente, né? Impressionante, né? Cara, esse cara, ele fez... tudo bem, vai, um dia de cão ele não irrita. Não, mas irrita um pouquinho também. irrita um pouquinho, ele é meio irrita um pouquinho. paranoico demais. Mas ele é meio bobozinho ali, né? Não, uma coisa assim, tu chega a ter um pouco de pena dele. Ele é meio inocente, né? Mas... No Chefão 2 a gente quer matar ele de raiva, né? No Chefão, no Franco Atirador, ele irrita pra cacete também, né? O personagem do De Niro, né? Ele é um cara que, assim, muito bom pra irritar, né? Ele tem um jeito muito específico, muito característico. E ele fez, na vida dele, 6 filmes, se eu não me engano. Né? Fez pouco. 6 filmes, mas todos os filmes memoráveis. Né? Memoráveis, Se for pensar os 2 Chefões, esse aqui, o Franco Atirador... Um Dia de Cão. Um Dia de Cão. E qual é o outro filme que ele fez? Agora eu não me lembro, hein? Qual que é? Ele tem aí um curta, né? Não, são 5 filmes, são 5 longas que foram indicados ao Oscar. Aí ele tem participação em série de TV lá, tinha um que é e o outro é um... New York, alguma coisa, New York Polícia. E o cara namorou a Meryl Streep, não é pra pouca gente, não. Não é pra pouca gente. Namorou a Meryl Streep, mas é um cara com a carreira curtíssima, mas só fez filmaço, realmente. São 5 longas, é isso mesmo, eu citei os 5. Só fez filmaço, né? Tá no time do James Dean. Isso, pois é, filme pouco, mas filme bem, né? Mas você citou aí o Oscar, né? Esse filme aqui concorreu a 3 Oscars, né? Melhor filme, o Coppola perdeu para ele mesmo, né? No Poderoso Chefão 2. Que absurdo isso. Concorreu ao roteiro original. Deveria ter sido indicado pelos 2, né? Porque o que ele faz aqui, eu chego a achar até mais brilhante do que o que ele faz no Chefão 2. Ele não foi indicado a diretor, né? Mas exatamente. O filme, os 2 foram indicados, né? Não, mas eu digo, ele deveria ter sido indicado como direção pelos 2, Isso, pelos 2. Porque é brilhante. Mas muito difícil acontecer, né? Se é que já aconteceu isso. Né? Já aconteceu, mas é difícil. Mas é muito raro, né? Aí tem um roteiro original que ele perde pro Robert Downey, do Chinatown. E indicado a melhor som, né? Que é um absurdo. E também o ano, né? Ano chato, né? E aí o Walter Murch perde o melhor som pro Terremoto, né? Que aí não é nenhum grande filme. Agora, é curioso, né? O Murch, ele ganhou 2 BAFTA ali, né? Sim. E um deles ganhou de melhor som, só que o BAFTA de melhor montagem ele dividiu com o Richard Hill. Apesar de você não ter ele acreditado, vai no IMDb, só aparece o Richard Hill. Mas ele teria dividido o BAFTA junto com ele. O problema do Murch era essa questão do sindicato, né? Então ele não podia ser acreditado como montador mesmo. A gente tá falando do BAFTA, o BAFTA lá em Londres, aí de repente lá não tem problema ele ganhar o Não, lá eles devem ter cagado pra isso. Mas... E também o filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes, né? Ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Verdade. Ganhou uma Palma de Ouro. É uma boa dobradinha, né? Palma de Ouro e Oscar. Não, nada mal, né? No mesmo ano. Sendo que o Coppola ganhou vários Oscars no Poderoso Chefão 2, né? Ele ganhou o roteiro também, não foi? Ele ganhou o roteiro, ganhou como produtor, como diretor, e o pai dele ganhou a trilha sonora junto com o Carmine Coppola ganhou. Exatamente. Ganhou, então, a noite pros Coppola. A festa lá no Vinhedo. Sensacional. E ainda de brindezinho, uma Palma de Ouro. Nada mal, né? Mas é engraçado, né? Porque assim, o Poderoso Chefão 2, ele tem a cara de filme de Oscar e a Conversação tem mais a cara de filme de Cannes, né? É um filme mais intimista, um estudo de personagem. Com cara de produção mais independente, né? Isso, exatamente. Tem o tema mais pessoal dele. E assim, claro, né? O Poderoso Chefão, a gente vê ali o cinema do Coppola, tudo, mas quando você vê um filme com uma Conversação, fica evidente que é um filme muito mais pessoal, sabe? Que é um filme que o cara, ele tinha ali uma coisa muito pessoal com esse filme, sabe? Ele até fala que o Poderoso Chefão 2 ele é muito mais pessoal do que o 1, porque, primeiro, que ele não queria fazer. Segundo, que os caras queriam levar para uma outra direção. O primeiro nome, inclusive, é aquele A Morte de Michael Corleone, que depois ele vai levar para ser a ideia original do terceiro filme, que ele só vai lançar lá a versão dele mais adiante. E ele disse que não, eu aceito fazer se me permitirem puxar, porque ele tinha vários excertos do livro que ele tinha deixado de fora, que ele queria trazer,
trazer os atores originais, trazer os personagens e continuar exatamente de onde parou, do meu jeito. E aí os caras deixaram. Aí ele começou a desenvolver, e ele comenta nessa entrevista com o Brian De Palma que ali ele passou a considerar também, mesmo com a questão da indústria, tudo que envolvia o Poderoso Chefão, ele é um filme muito mais pessoal do que o primeiro, mas nem de perto pessoal quanto esse projeto lá, que ele começa lá em 66, 67, né? Isso. E se você perguntar para ele, ele vai dizer para você que entre os filmes preferidos dele estão A Conversação. Ele gosta muito do Tucker. Ele gosta muito do Selvagem da Motocicleta. Ou seja, filmes que ele diz que era a intenção dele fazer quando ele começou a dirigir, né? O Tucker é a cara dele, né? É o cara que não Sim. se adequou ao sistema, tenta seguir adiante, mas é podado, é limado pelo sistema. É. E hoje só o que ele faz é isso, né? Pequenos filmes. A filha dele, a Sofia Coppola, uma vez questionaram ela qual que era o filme favorito do pai dela. E eu me lembro que em 2 ocasiões fizeram essa pergunta para ela. Uma há mais tempo. E a primeira vez que perguntaram para ela, ela falou que era Conversação. Mas na segunda vez, ela falou que tinha mudado de ideia, que ela achava o Selvagem da Motocicleta o favorito do pai dela, tal. Que eu acho um grande filme também, o Selvagem da Motocicleta. Mas a Conversação é a Conversação, né? Acho que aí tá num nível mais alto para mim. Eu gosto muito dos filmes dos anos 80 dele, o Cotton Club, Eu gosto também. o Tucker, A Vida Sem Rumo, Peggy Sue, né? Peggy Sue também. Acho que são filmes que, na simplicidade, que não se comparam ao que fez dos anos 70, mas são filmes muito bem filmados, são filmes muito... Tu nota que é uma coisa também, como tu falou, o Tucker é um filme muito pessoal, tu nota isso. Até o Cotton Club, por mais que ele tenha fracassado, eu às vezes, eu teria que ver o filme de novo, mas é um filme que eu me lembro que é um filme que me pegava nas cenas em que você envolvia aquelas encenações de vários personagens juntos, é uma coisa que ele faz muito bem. Não, e é engraçado como esses filmes dos anos 80 tem alguns adoradores, né? Assim, até hoje eu vejo gente falando de Cotton Club com, nossa, assim, com uma adoração. E eu gosto muito... No fundo do coração. No fundo do coração, isso que eu ia falar. No fundo do coração, trabalho de direção de arte, toda a construção de cenários. É um filme lindo, né, cara? Visualmente, assim, né? É um dos mais lindos, com certeza, daquela época, é o Fundo do Coração. Eu acho que até que dá pra você dividir, talvez, a carreira dele em três pedaços aí, né? Essa década de 70, que eu acho que estão os filmes mais famosos dele, né? Os Dois Chefões, a própria Conversação, o Apocalipse Now, né? E o Apocalipse, né? Essa fase de 80, que eu acho que ele já começa a migrar para essa ideia, né? Voltar às origens dele, que é o que ele sempre quis fazer. E a partir da década de 90 ali, né? Fora o Drácula e o próprio Poderoso Chefão 3, né? Ele já começa a enveredar mais para essa... Ele filma pouco na década de 90, né? Ele faz o Rainmaker, aquele que é um filme bem... Com o Danny DeVito, né? Mas ele diz que ele gostou também dessa experiência, porque é isso que ele fala, eu tive prazer em filmar. Não é um tipo de filme que tu olha e diz, esse aqui é um filme do Coppola, acho que ali... ele fez aquele Jack também com o Robin Williams, né, cara? Que é um filme bem esquecível também, né? Sim. E aí, né, esses últimos filmes que ele lança, né? Tá pra lançar mais um, né? Ele lançou agora o... Megalópolis. Em 24, né? 2024. E tem acreditado aqui um que está em pré-produção chamado The Glimpses of the Moon. Não sei quando vai ser esse lançamento aí. Mas é um desses filmes menores dele, né? Que pouca gente está acompanhando, né? Eu mesmo confesso que não vi esses últimos filmes dele. Tetro, Virginia. O Tetro eu gosto bastante. Acho um belo filme, viu? Um belo filme em preto e branco. Filme que ele filmou na Argentina, se eu não estou enganado. Filme muito bonito. Muito bonito. Preciso correr atrás dessa fase. Ele vai precisar ter dinheiro para isso, né? Aí é outra questão. Pois é. Mas e aí, senhores? Acho que tá legal, né? Falamos bastante. A conversação. Filmaço. Uma conversação. Como é que vocês ranqueiam? Vamos lá para a pergunta... que ninguém quer responder. Como é que vocês ranqueiam aí? Vamos ficar só com os filmes que
a gente fez aqui no podcast, né? Que foram a trilogia do Chefão, Apocalipse Now e agora a Conversação. Como é que vocês ranqueiam esses filmes? Ah, não. Que dor no coração, hein, cara. não. Isso é difícil. É impossível, né? Você ranquear ali. Até você ranquear entre o Poderoso Chefão 1 e 2, cara, não tem. Mas não tem porquê, não tem né? lógica, não tem porquê. Isso não tem é porquê. só uma brincadeira, né? Você pode falar uma coisa agora também e depois amanhã falar outra. Eu mesmo não sei. O Poderoso Chefão 1 e 2, pra mim, estão no topo, assim, mas eu mesmo não sei dizer qual o melhor ali. Eu acho o 2 mais bem acabado. Eu não sei, eu vou dizer uma coisa que talvez vocês vão discordar, mas... É o Tucker. Não, eu acho que o topo dele é o Chefão 1 mesmo, não tem jeito. O Chefão 1 eu acho que é o topo dele, é insuperável. Concordo. Mas eu acho que eu acho que no segundo lugar, na medalha de prata, eu acho que eu mudei de opinião. Você sabe que eu colocava o Chefão 2, mas revendo a Conversação agora, eu acho que vai pro meu top. Minha medalha de prata vai pra Conversação e a medalha de bronze vai pro Chefão 2. Mas assim, é com muita 4. dor no coração, assim, cara, porque são filmes assim muito especiais, viu? A gente oscila entre esses filmes. É que eu trapaceio, né? Eu coloco a trilogia Chefão como um filme. Então eu sempre consigo trapacear. E aí depois o Apocalipse ou... A Conversação, o Apocalipse, eu coloco ali o Drácula e o Selvagem da Motocicleta. Eu faço meus 5 filmes dele ali. Tá vendo? Vale tudo, mas era só isso que eu queria trazer. Interessante aí essa colocação do Rafael e a sua também. Eu confesso que eu não sei, eu talvez ainda prefira o Apocalipse à Conversação. Mas... O Apocalipse é lindo, né, cara? Até porque é um tour de force incrível aquele filme ali também. Não é preciso ranquear filmes, não, claro que não. Que bom, filmes. nenhuma. É só um exercício pra gente fazer aqui, como diria uma ex-chefa, palavras o vento leva, certo? Então não escrevi nada, não assinei nada, só tá gravado. Sabe uma coisa que a gente não comentou também? Que em 74, aquela versão que saiu do filme O Grande Gatsby de 74, com Robert Redford, o roteiro é do Coppola também. Olha só. O roteiro é do Coppola. Então, esse 74 tem mais um crédito pra ele, que foi que eu acho uma boa versão. Mas eu acho o Jack Clayton um diretor muito, muito simplório, muito pouco ousado ali. Eu queria alguém como o Coppola fazendo a direção desse filme. Pois é, você vê, bicho solto que ele tava então, hein? Década de 70, bastante criativo. Pois é. Isso aí. Então é isso, senhores. Muito obrigado aí pela presença. Valeu, Rafael. Valeu, meu Fred, caro. valeu, Rafael. Eu agradeço demais aí o convite mais uma vez e a gente poder falar de um filme tão especial que nem a Conversação. Valeu, Fábio. Valeu, Fred. Um grande abraço pra vocês aí. Valeu vocês. Um abraço pra todo mundo. Abraço.